Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a gente vai meditar Tobias 4, do 7 ao 11. Devemos dar esmola aos mais pobres e sermos caridosos com quem realmente necessita, pois os pobres são aqueles que Deus mais ama e que engrandece na terra em relação ao futuro do nosso mundo. Na palavra diz assim: dê esmolas daquilo que você possui e não seja mesquinho. Se você vê um pobre, não desvie o rosto, e Deus não se afastará de você o rosto dele. Que sua esmola seja proporcional aos bens que você possui. Se você tem muito, dê muito. Se você tem pouco, não tenha receio de dar conforme esse pouco, certo? Assim você estará guardando um tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e não deixa cair nas trevas. Quem dá esmola apresenta uma boa oferta ao Altíssimo. Então, independente do tamanho da sua esmola, dê esmola aos mais necessitados, para o seu, assim, no dia da necessidade, você ter alguma recompensa para si, mas não dê esmola no intuito de ter recompensa, mas dê esmola de amor, todo amor que você tem no seu coração e fé, de todo amor, não como recompensa, mas como algo de oportuno, segundo as boas obras de Deus, bondade, fé, certo, gente? Isso é importante. Temos a responsabilidade de ampararmos nossos irmãos com caridades responsáveis para os mais necessitados, certo? Podemos observar que nos dias em que vivemos, existem muitos pobres, mendigos, pedem esmolas constantemente, e a esmola é importante para a vida dos mais necessitados. E a falta de trabalho só aumenta em uma sociedade que não visa na colaboração de renda através de empregos. Herança de Tobias é espiritual. O que temos em herança, sendo pouco ou muito, devemos compartilhar com nossos irmãos. O que possuímos é oportuno compreender que iremos ser felizes dado para o nosso próximo, porque a esmola livra da morte e livra de irmos para as trevas. 19 de novembro, Dia do Pobre, estabelecido pelo Papa Francisco a sermos cristãos fiéis para exercer de maneira positiva a caridade. Ou seja, Tobias, ele tinha uma herança espiritual. Será que no dia a dia a gente procura ter esperança de um dia realmente termos uma herança espiritual? A gente muitas vezes a gente só visa na herança em relação ao dinheiro. Será que a gente está visando a esperança de um dia a gente ter herança espiritual? Será que a gente acolhe os nossos irmãos pobres em uma vida melhor? Será que diante de tudo a gente tem a responsabilidade de amparar o próximo, os necessitados? Será que visitamos os presos, os idosos? Será que a gente vê a caridade como uma forma positiva? Então é oportuno sempre entendermos, estudarmos e vermos a sociedade com uma vida melhor, para a gente assim um dia não entrarmos em trevas. Se a gente dá esmola,
a gente dá esmola realmente a quem precisa, cestas básicas, e é oportuno e é ideal entregarmos a esmola a realmente pessoas que não trabalham. Se você é desempregado, a gente dá uma cesta básica a um desempregado, tudo bem, mas a gente tem que dar assim, esmola realmente aos necessitados, gente, o que é especial, tá? O que é importante, o que é oportuno. Agora a gente vai lá para Ezequiel, para a gente ver Ezequiel 34, outro ponto positivo para a nossa vida. Ezequiel 34, do 11 ao 12, depois do 15 ao 17. Diz assim a palavra: Assim diz o Senhor Javé: Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas para cuidar delas. Como o pastor conta seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas que se haviam dispersado. Eu também contarei minhas ovelhas e as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado, nos dias nebulosos e escuros. Também do 15 ao 17, que fala o seguinte: Eu mesmo conduzirei minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Oráculo do Senhor Javé. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar. Curarei a que se machucar. Fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a guardarei. A apacentarei conforme o direito. Quanto a você, rebanho meu, assim diz o Senhor Javé: Vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Devemos entender que Cristo é o Rei do Universo e ressuscitou não para si mesmo, mas para dar a vida eterna aos mais necessitados e os que confiam nele. A gente tem que entender que Deus, em relação a Cristo, em relação ao Pai Celestial, Ele cuida da gente, Ele cuida da humanidade. E Jesus, Ele veio para apacentar as ovelhas em relação à humanidade. Em relação aos ruins, os bons, os necessitados, os enfermos, os justos, os malignos, os imperfeitos, os perfeitos, os dignos de recompensa eterna para uma vida melhor em relação à eternidade. Devemos ser justos e não estarmos fazendo malignidade no mundo. A prova maior que a gente tem em relação a Deus é que Ele nos ama. É ter entregado seu Filho amado para salvar a humanidade e fazer com que todos se convertam de seus pecados. A conversão deve existir na terra. Em relação ao povo, deve ser feita com zelo e ter cautela de não nos entregar às práticas ruins do mundo, mas às de nosso Pai Celestial. A gente tem sempre que fazer boas práticas em relação a não fazer coisas ruins. Jesus é o Rei do Universo, aquele que Deus entregou para a salvação do mundo. Quando o Filho do Homem ressurgir de sua glória, acompanhado de seus anjos, se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos estarão reunidos diante dele. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, em relação a separar as ovelhas dos cabritos, ovelhas são aquelas pessoas que entregam sua vida, que são humildes, que amam estar fazendo boas proezas positivas em relação a Deus para a evolução do mundo. E os cabritos são aquelas pessoas malignas que não seguem o caminho que não é bom e temente a Deus. Que a gente entenda que a gente tem um futuro melhor, uma vida melhor diante de tantas práticas positivas em relação a Deus. As pessoas ruins e as más, que todos possam se converter. Estamos no tempo da conversão. Que a gente possa entender diante de tudo, em relação a esse tempo da quaresma, que a gente seja pessoas melhores e que a gente tem que entender
que Deus ele apacenta as suas ovelhas. Nós somos o seu rebanho, nós somos aquelas pessoas que precisam de ter cautela em relação a todas as atividades positivas que a gente faz no dia a dia. Então, o maligno, ele quer provar o mundo, ele quer fazer malignidade em relação ao mundo. E o Pai Celestial, ele só quer o nosso bem em relação às suas ovelhas. Então, o Cristo Jesus, ele virá para salvar a humanidade. Ele já veio uma vez e virá de novo. Então, que a gente possa ter cautela no dia a dia, porque Deus nos ama. Deus, ele é justo e compassivo. É misericordioso, é maravilhoso em relação ao mundo. Então, que a gente possa ser pessoas maravilhosas, positivas, e a gente possa fazer o bem. Nunca julgar, mas sim sempre fazer o necessário para a gente ser pessoas maravilhosas e dignas de recompensa eterna, para termos um dia, um futuro melhor em relação aos céus e continuar vivendo uma vida digna para a gente conseguir um dia os céus e se sentar à direita de Deus Pai, juntamente com os anjos celestes, Cristo e a Virgem Maria.